Bom, você começou essa igreja, então você foi lá, criou o grupo base e tal, mas de repente você se vê na necessidade de formar líderes. E aí começa o desafio, porque você vai formar pessoas que vão te ajudar a liderar a igreja e a conduzir a igreja. Como é que você tem trabalhado então para discipular novos líderes num processo de plantação? Excelente pergunta, Daniel, porque o pessoal acha que você começa a fazer isso quando está nas vésperas de organizar a igreja e você vai ter que eleger presbíteros e diáconos. Uhum. E essa percepção, ela tem que estar desde o primeiro dia que você reúne o grupo base, onde você está começando a ter contato com pessoas e você vai estar ali identificando pessoas onde você percebe uma potencialidade para uma futura liderança nas mais diversas áreas, né? E intencionalidade para com essas pessoas, né? Eu trabalho isso em uma perspectiva de discipulado coletivo, quando eu identifico algumas pessoas, né, que elas têm essa potencialidade, eu quero desenvolver essa potencialidade. Então, por exemplo, eu convido 3 homens que eu percebo que têm o mesmo momento, né, de vida, de maturação, e eu reúno com eles, por exemplo, durante 8 meses, 10 meses, uma vez por semana, tomando um café, refletindo sobre algumas coisas da nossa vida, da espiritualidade, da liderança, de maneira intencional, não seguindo meramente, né, um currículo onde eu vou dar aulas para eles, mas de maneira nenhuma, tendo uma dinâmica de derramar parte da minha vida na vida deles, para que eles possam, né, entender como eu tenho vivido isso no ministério. Então essa é uma das maneiras. A outra é uma intencionalidade de proximidade dessas pessoas, onde elas já vão tendo uma formalização maior, onde a gente vai percebendo que elas estão em algumas posições ou se preparando para algumas posições, e aí eu tenho momentos intencionais que são em tese lúdicos com eles e as suas famílias, né? Na igreja de Jaguariúna eu fiquei 8 anos lá, 8 para 9 anos ao todo, e nesse período de 9 anos eu almocei com aqueles caras que eu estava preparando para o presbiterato, depois seriam meus presbíteros junto de suas famílias, todos os domingos por 9 anos. Eu fui revitalizar a igreja de Itatiba e ela já tinha um conselho estabelecido e eu me dispus a caminhar com aqueles irmãos e eu almocei com eles e as suas famílias por todos os domingos por 5 anos. Então essa intencionalidade, ela traz uma certa proximidade. Por quê? Porque você forma líderes vivendo diante deles a sua liderança e multiplicando a sua liderança com intencionalidade, de maneira que eles saibam como você lida com as coisas. Por quê? Porque quando eles se depararem com alguma situação que eles vão cuidar de alguém ou responder alguma coisa, eles já viram você fazendo isso, cuidando deles, da família deles, né, das necessidades que eles viveram e como que você lidou com isso, e eles conseguem multiplicar isso. Então, a intencionalidade nesse sentido aqui de você trazer e ser algo mais específico por um tempo determinado e um pouquinho mais formal, ainda que dentro da informalidade. E a outra, mais despojada, no sentido de que você não está ali intencionalmente se reunindo para conversar com o assunto, mas você está criando vínculos. E aí, quando você cria vínculos com essa pessoa e ela vê como você entende, lida com isso, isso também, né, se derrama sobre ela e ela aprende, ela absorve isso, e isso passa a se tornar uma realidade na vida dela também. A dinâmica com a Metropolitana foi do mesmo jeito. Então, a gente tem uma liderança que desde o início foi sendo percebida, alguns foram formados, aí foram associados, então há uma proximidade. Nem sempre você consegue, quando eu falo, você com todos os domingos por 9 anos, com todo mundo, não, nem sempre a gente está lá com todos eles, mas se você tem um grupo de 5, 6 famílias, às vezes você tem 6, às vezes você tem 3, às vezes você tem 2, mas existe uma intencionalidade de que você está com essas pessoas ali, pelo menos em um momento da semana, fora do ambiente da igreja, e você vai criando essa intencionalidade. E aí você tem resultados. Eu lembro que quando eu entendi que o meu tempo em Jaguariúna, na primeira igreja que eu plantei, estava se acabando, eu percebi isso com uma antecedência, né, me preparando, e eu lembro que em abril de 14 eu cheguei para o meu conselho e disse assim, eu não vou ser o pastor da igreja em janeiro de 17, eu falei isso com quase 3 anos de antecedência. O que nós vamos fazer? Vamos ter que trazer alguém, como vai ser essa pessoa? Fizemos um job description, encontramos a pessoa, demorou para atender todas aquelas, né, necessidades, encontramos aquela pessoa depois de 6 meses, eu trouxe essa pessoa, ela caminhou comigo por 2 anos, sendo meu auxiliar, e aí quando eu saí, ela assumiu a igreja e estava preparada para isso,
que é um outro aspecto, né? Eu acho que a gente fala na igreja presbiteriana muito sobre revitalização, porque a gente fala pouco sobre transição, se a gente falar sobre transição. Mas eu estou contando isso porque esse amigo, irmão muito querido, que hoje está em um outro projeto de plantação, né? Ele foi pastor depois que eu saí por 5 anos da igreja, depois de ter sido 2 anos meu auxiliar, e ele vai dizer para mim que, olha, a melhor herança que você me deixou foi a liderança, porque assim, eu passei 2 anos aqui com você, depois fiquei mais 5 anos e com a mesma liderança a gente não teve nenhum problema, porque ela já estava formada e preparada. Então, esse investimento intencional, né, de caminhar, de discipulado com a liderança e a família dessas, né, lideranças, isso é fundamental dentro desse processo, inclusive para que a gente possa ter uma consolidação efetiva da igreja. É legal que essa explicação, você formou a liderança da igreja, formou um estilo de liderança, e essa formação te ajudou num momento de transição. Sim. Opa, não vou buscar um pastor como se vai num supermercado. Exatamente. E é você, o primeiro que está ali, o mais barato, vem aqui, né? Não, você formou... Cara, eu conversei, sem brincadeira, com mais de 30 pastores, seminaristas e licenciados para até encontrar aquilo que nós, como conselho, né, os presbíteros e eu, entendemos que seria o perfil adequado para a igreja. Então, às vezes, a gente faz isso também com pressa. Você vai ter que fazer uma transição e, às vezes, isso é necessário, e aí você faz isso de maneira abrupta, né? Nós fizemos isso com muita tranquilidade, né? Então, eu acho que essa é uma dinâmica que, às vezes, a gente precisa pensar. E se a liderança está preparada junto a ela, ela consegue entender isso. Mas se você não tem uma relação, não há muitas vezes essa transição. Há, na verdade, um corte abrupto, às vezes até ao contrário, né? Você tem um estilo de pastor, aí como deu algum problema, o que essa liderança vai querer? Ela vai querer alguma coisa que seja o avesso, né, desse cara. E aí, geralmente, isso traz problemas para a igreja, porque é muito diferente do que a igreja estava acostumada. Então, às vezes você está em uma igreja que tem um cara que não é muito bom pregador, mas ele é um ótimo visitador, aí você tem problemas com esse cara porque ele não prega bem, aí o que você vai trazer? Traz um cara que prega bem, mas ele não aconselha, ele não visita, ele não tem uma relação com as pessoas, mas as pessoas estão acostumadas com isso, ela tem uma expectativa, aí você desanda tudo. Então você precisa fazer essas coisas, né, de uma maneira, né, mais preparada, uma maneira mais E se você deixa planejada. A liderança forte com presbíteros que tem liderança na igreja e força, você consegue fazer isso com muito mais calma, né? E essa junção, né, eu diria que líderes fortes devem formar lideranças fortes, pastores, né, que tem, porque se você tem um pastor forte com um conselho que, né, não tem a mesma dinâmica, você corre um risco desse cara levar para cá e para cá, e essa igreja não vai viver isso. Na hora que esse cara não tiver, essa igreja, ela desaba. Se você tiver um conselho forte trazendo um cara mais fraco só para se validar em cima do pastor, essa igreja não vai para lugar nenhum. Então você precisa ter uma junção, né, de uma liderança, de um pastor forte com um conselho forte, para que a visão compartilhada possa, de fato, ser efetivada. Maravilha. É uma disposição de caminhar e formar pessoas, discipulado, e isso dá trabalho. Esse é o problema, é por isso que geralmente as pessoas não gostam quando a gente começa a falar de discipulado, né? Porque quando a gente fala de discipulado, as pessoas sabem que isso vai dar trabalho, né? Aí...